Olha, vou dizer uma coisa. Muito obrigado pela companhia. Eu simplesmente adoro estar com você aqui bem juntinho todas as manhãs. Aliás, o Manhã do Rony sempre dá um jeitinho de te dar um abraço forte. Eu diria acolhedor, não é verdade? Então hoje nós vamos falar sobre luto, com uma especialista no assunto que é a psicóloga Luizane Sanches. Também é dia de customizarmos as nossas próprias roupas, com a personal stylist Kika Miranda. É a outra Kika, vê lá. E ela traz soluções originais e muito econômicas para nós estarmos sempre na moda. Também vou receber a simpatia em pessoa, o ator Leonardo Mijorin. Enquanto saboreamos a comida típica do México, que o chefe Hugo Delgado, velho conhecido, já está preparando ali, ó. Aqui do lado, vocês estão vendo, né? Enquanto isso, mande sua pergunta. Você lembra o nosso WhatsApp? Estamos em São Paulo, então é 11 antes, né? 99131-1594. 99131-1594. Participe, estou esperando. Ó que coisa mais arrumada isso aqui, dá uma olhada. Tudo isso aqui é típico de lá, ó. Nós vamos falar hoje do Dia de los Muertos. Olha aí, está um cenário mexicano. Hugo, como é que você vai, querido? Prazer em revê-lo. Tudo bem, queridão? Felices muertos. Feliz de los Muertos. É uma coisa tão interessante isso, né, Hugo? Porque você está falando comigo em off, né? O que é, na verdade, o Dia de los Muertos? E você me deu uma explicação que eu gostaria que você falasse agora de novo. Tudo aquilo que você me disse, dos amigos, dos parentes que viajaram. Primeiro, uma crença que vem desde antes da chegada dos europeus. É uma crença milenar e, basicamente, a gente acredita que, nesta época do ano, as pessoas que já partiram para a segunda, para a outra vida, eles conseguem voltar, eles recebem permissão para voltar e nos visitar. Então, imaginem que vocês têm um amigo ou um parente que mora talvez em outro país, talvez em outra cidade, e que uma vez por ano ela consiga voltar para visitar você aqui no Brasil. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer as comidas favoritas, você vai tocar a música que gosta, você vai arrumar a casa, você vai encher todo de flores para ter uma bela festa quando essa pessoa volta só uma vez por ano. E hoje, por exemplo, eu já montei um pequeno altar na minha casa, porque hoje vai voltar meu pai para me visitar. Ah, que lindo isso, né? Nós vamos, inclusive, comentar sobre essa história do Dia de los Muertos praticamente o programa inteiro, que hoje é dia 2, é dia de finados aqui no Brasil. Bom, continuamos agora nós. Bom, nós estamos falando do Dia de los Muertos e eu queria saber há quanto tempo existe, que essa é uma data importantíssima. Na outra emissora, inclusive, eu fui todo maquiado, me pintaram de caveira e eu fiquei todo feliz para participar também dessa história que eu não conhecia. Mas se você me diz que existem comidas aqui, como essa aqui, que desde a época dos astecas, dos toltecas já existia, sabe, as louças, as coisas, então eu tenho a impressão de que essa data é muito antiga, ou não? É muito antiga, sim. Como eu falei, desde antes da chegada dos europeus. E o interessante é que se misturaram as culturas. Então, a gente celebra o dia 2 de novembro, como se celebra finados aqui, que é uma data mais católica, mas, na realidade, a tradição é indígena, é nativa das Américas e é milenar. E se foram juntando essas duas datas. Mas, por exemplo, este prato aqui, que é do mundo maia, sim, esse preparo é feito com semente de urucum, que também se usa aqui no Brasil, mas já se utilizava há 1000 anos. Há 1000 anos atrás, os maias faziam esse prato, só que agora fazemos com porco. E porco é uma coisa moderna para os mexicanos, porque o porco chegou há 500 anos com os europeus. Foi. Isso é novo Como os cavalos também chegaram. Isso é novo no México. Mas esse preparo de semente de urucum, com essa tortilha de maíz e esse feijão, já se comia há milhares de anos no México. Agora, é interessante o seguinte, porque o urucum sempre esteve presente em várias culturas indígenas. Aqui no Brasil usam até hoje, eles se pintam de vermelho, aquela coisa. Mas eu não sabia que usavam o urucum, que hoje nós usamos, claro, para gastronomia. Mas eu não sabia que desde os maias já se fazia isso. Isso se chama cochinita pibil. Cochinita quê? Pibil. Pibil. Cochinita pibil. Bom, depois de cochinita pibil, eu quero saber quais são os pratos mais, vamos dizer, usados nessas comemorações do Dia de los Muertos.
O que mais utilizamos são as coisas que nossos mortos mais gostavam. E claro que é a coisa do dia a dia. Que lindo. Então você escolhe o que, se seu pai partiu, se sua mãe partiu, você escolhe esses pratos. E por isso aqui trouxe coisas bem do dia a dia mexicano, como por exemplo o guacamole, que nunca falta na nossa mesa. Com romã nunca vi. Romã, esse é um guacamole de festa. Então a gente dá esse toque especial num dia como hoje, com romã. Você pode colocar muitas frutas no guacamole, pêssego, pera, maçã, para dar uma sofisticação, e é delicioso, já que o avocado também é uma fruta. Temos salsa, sempre tem que ter a pimentinha mexicana, muito importante, levanta muertos, a pimentinha. E aqui temos as tortilhas de milho, tortilha de trigo, totopos, que são muito tradicionais. Totopos, sim, eu gosto muito. Temos, como se diz, aqui uns burritos. Eu sou do norte do México, então temos comida do norte, comida do sul e vários preparos para fazer uma taquiza. Uma taquiza é uma festa onde você coloca muitos tipos de recheios para fazer os tacos que os amigos, que os familiares gostariam de provar. Bom, eu quero que você me conte uma curiosidade depois dessa história. Enquanto eu vou conversar com aquela bonitinha ali, que nós vamos falar de Dia de los Muertos, mas de uma forma mais holística, de uma forma maior. Você me espera, Hugo? Claro. Então, o assunto que nós vamos tratar agora, na minha visão, é muito importante. Aliás, necessário, eu diria. Principalmente porque todos passam, inevitavelmente, pelo luto. E a Loizane Sanches, que é psicóloga especialista em perdas, está aqui para conversar com a gente. Obrigado, meu amor, por ter vindo. Estava com a boca cheia, difícil. Agradeço Obrigado, meu muito amor. o convite. Fique à vontade. Está na sua casa e nós vamos conversar muito a respeito disso, porque é um assunto que, na verdade, Luiziane, nos interessa a todos humanos. É porque, na verdade, eu não sei, mas eu imagino que, embora as pessoas pensem ao contrário, eu acho importante falar sobre a morte. Sim. Extremamente importante, Rony. É uma honra estar aqui. Não, obrigado, meu amor. Eu acho de um valor inestimável podermos falar sobre isso desta maneira, né? Então, está na sua mão. Bom, eu acredito que antes de qualquer coisa, como você mesmo bem colocou, o luto faz parte da vida de todos nós. Inevitavelmente, em algum momento da nossa vida, passamos por alguma perda. O luto é algo natural, esperado, humano, que acontece a partir do rompimento de todo e qualquer vínculo significativo e importante. E quando a gente fala do luto, Rony, a gente está falando não só do luto pela morte, mas passamos por vários lutos durante a vida. Passamos por diversas perdas durante a vida. Inclusive perdas muitas vezes não reconhecidas, não validadas socialmente, não legitimadas pelo nosso entorno. E muitas vezes a gente fala de enlutados que estão sofrendo, vivendo todo esse processo solitariamente. Então, poder hoje estar aqui falando sobre isso de uma forma tão aberta, tão natural, sobre algo natural e esperado, a gente consegue dar voz, muitas vezes, para pessoas que estão passando por um luto solitariamente. Você sabe, Luiziane, existem, na verdade, como você falou agora, uma multiplicidade de lutos, né? Então, existe um luto de um lado e aquilo que nós entendemos de luto por outro lado. Não seria uma espécie de choque entre esses lutos, não? Choques em que sentido? Porque um luto que você não imagina que seja um luto, que seja um problema emocional fortíssimo, uma perda que não seja uma perda de uma vida, sim, mas uma perda sei lá, de oportunidade, ou de você ter deixado passar alguma coisa tão importante. Esse é um luto que você tem que viver eternamente. Eu, por exemplo, tenho essa, meu Deus, olha que eu pude fazer isso, sofro até hoje, 40, 50 anos depois. E essa coisa me incomoda muito mais do que o luto verdadeiro, que foi a perda da minha mãe tão cedo, do meu pai, enfim, de tantos amigos. São dois lutos aí. E olha que importante isso que você está trazendo, Rony, porque é quase automático e sem querer que a gente invalida esses lutos.
e eles não são menos dolorosos, eles não são menos sofridos. Claro que não. Socialmente, a gente tende a fazer essa comparação, colocar em balança. Por que eu vou chorar porque eu perdi meu emprego, sendo que o meu amigo perdeu a sua mãe, por exemplo? É como se o meu luto valesse menos, como se a minha dor Correto, era significasse exatamente o que eu menos. queria que você descrevesse. Eu não sei se, na verdade, existe, sei lá, Eu acho que nada na vida é verdadeiramente grande ou pequeno, tem tudo igual valor, igual proporção, mas como é que o luto pode impactar a vida das pessoas? O luto é multidimensional, Rony. O luto impacta a vida das pessoas, impacta a vida de uma pessoa em todos os setores da sua vida. O luto não é só sentimento e emoção. O luto impacta nos vínculos, no relacionamento. Não é incomum a gente ver enlutados que se isolam mais, que optam por ficar mais sozinhos. A gente fala de impactos cognitivos. O luto traz impactos. Concentração, atenção, memória, fica alterado quando a gente está em luto. A gente fala de emocional, então, sentimentos muito à flor da pele, sentimentos muito potencializados, ou mesmo um embotamento, como a gente chama, Sim. quando é como se esses sentimentos ficassem retraídos, internalizados e anestesiados. E você não tem nenhum sinal de alerta de como você pode se defender disso, né? Se defender disso, eu acho que a gente fala de recursos de Tá. enfrentamento. E quais são esses recursos? Socialmente, a gente tem um apoio do nosso entorno, a gente fala de um fator de proteção muito valioso e que nem sempre a gente encontra e que nem sempre a gente tem. Até a psicóloga Gabriela Caselato, ela tem uma pesquisa em que ela fez um levantamento para entender um pouco qual é esse entorno que as pessoas encontram num processo de luto, numa dor aguda, na dor intensa. E o que ela reconheceu e o que ela encontrou nessa pesquisa é que a maior parte das pessoas encontra esse apoio na terapia, num espaço protegido com um profissional da saúde. E isso mostra que o nosso social, de alguma forma, ainda está falhando. Isso. Você acredita que, de fato, a gente deva enfrentar e deva passar pelo luto? Nós passamos, nós vivemos, querendo ou não, É Rony. importante sentir o luto, então? É importante e é um pouco inevitável. Às vezes a pessoa parece estar bem, parece estar ótima, parece estar seguindo a vida, mas eu costumo dizer, a dor só quem sente sabe a dimensão, a proporção Exatamente. e o tamanho dela. Bom, Luciana, nós estamos recebendo já, o programa está ao vivo, Tá. e as pessoas já estão fazendo perguntas para você. Olha, ó, já tem uma ali, ó, pelo WhatsApp. O primeiro é o Armando, do Rio de Janeiro. Ele diz, tem um tempo mínimo ou máximo para passar o luto? Pergunta valiosa e pergunta muito comum, que eu escuto com uma certa frequência, né? A gente quer saber muito, qual é o prazo de validade? Como se Quando que existisse. isso vai passar? Né? Acho que até como uma forma de socorro, isso vai passar. Quando a gente fala de um luto que acaba de acontecer, um luto agudo, um luto intenso, aquele momento em que a gente passa pela perda, muitas vezes o enlutado acredita e acha que ele não vai conseguir sobreviver a isso. Mas isso tende a passar, tende a amenizar, tende a minimizar. O que a gente consegue trazer como alguns indícios e alguns fatores de atenção. Prazo é individual, é pessoal, é de acordo com o tipo de perda vivida, qual era esse vínculo que foi perdido, mas levar em consideração que o primeiro ano da perda normalmente é o ano mais difícil, porque é o ano das primeiras datas sem aquela pessoa, sem aquele ente querido. Então, é o primeiro aniversário, é o primeiro dia das mães, é o primeiro dia dos pais, é o primeiro Natal, é o primeiro Ano Novo. Então, são datas que tendem a restartar a dor, tendem a trazer maior sofrimento, tendem a recolocar o enlutado naquela condição mais aguda. E aí é quando o enlutado fala, nossa,
Então eu não tô caminhando para frente, eu acho que eu retrocedi. Não, não retrocedeu. A gente está falando de datas específicas, simbólicas e muito dolorosas e que podem trazer muito essa dor. Mas lembrem-se, conforme a gente consegue seguir para a vida, seguir adiante, apesar da dor, a gente está falando de um processo que vem se construindo e que vem se desenvolvendo dentro de um esperado. Isso não significa que daqui a 15 anos, se eu abrir um armário, pegar uma caixa de fotografias e encontrar fotos da minha avó e ficar muito emocionada, faz parte, fala de saudade. Claro. Tem outra ali, a Paula, de Osasco, aqui de São Paulo. Me sinto muito desmotivada para tudo depois que perdi meu marido. Como melhorar isso? Paula, eu acredito que a gente entra de novo nessa questão do há quanto tempo que essa perda aconteceu e o quanto a sua vida, você começa a perceber que a sua vida está sendo impactada, o seu dia a dia está sendo impactado. Então, a gente começa a observar alguns pontos no enlutado que chamam a atenção e que precisam ser observados, Rony. Qualidade de sono alterada, qualidade de apetite alterada, a desmotivação, a impossibilidade de seguir adiante, dificuldade no trabalho. Quando isso fica muito potencializado, quando isso fica muito presente, eu sugiro que busque um apoio de um profissional, mesmo que seja para uma orientação, mesmo que seja para esse profissional falar que está tudo bem, que é sobre isso a dor. Mas busque ajuda, não deixe de recorrer a essas redes, recorrer a essas possibilidades. E ajuda, eu não falo só de ajuda profissional, não estou falando só de um psicólogo. Eu estou falando de redes de apoio, amigos, família, pessoas importantes, pessoas de confiança, um professor, por exemplo. Entendi. Agora, Luísa, eu fico imaginando o seguinte, existem tantos contornos para se falar de morte, por que a gente não consegue falar isso de uma forma menos traumática? A gente tem medo de falar de morte, né, Rony? Sim. É quase como se a gente falasse e isso atraísse, né? Sei lá. E a gente fala de algo, de novo, que é natural, é humano, passaremos. Mas a gente fala de uma cultura que estamos inseridos, que tem uma dificuldade muito grande em lidar com o sofrimento, Rony. Nós vivemos numa sociedade que tende a abafar a dor, abafar a tristeza. A gente tem essa dificuldade, é um desafio. Claro, eu entendo exatamente isso. Eu vejo da maneira em que você descreve esse sentimento. A gente quer abafar, né? A gente quer camuflar a nossa dor. Nós estamos juntos hoje aqui, Loizane, porque hoje é o dia de finados. Nós estamos fazendo, inclusive, uma gastronomia mexicana do Dia de los Muertos e tal, onde lá a coisa é completamente diferente daqui. Para nós, qual é a representatividade de finados, do dia de finados, hoje, 2 de novembro? Finados, Rony, é uma autorização social para a gente falar dos nossos mortos. Uau. Olhar para a nossa dor, falar da nossa saudade. É como se hoje fosse uma data em que a gente pudesse sentar à mesa e falar de quem morreu, de quem não está mais. A culinária mexicana tem muito disso, desse ritual, dessa homenagem, desse olhar para quem não está mais, para poder falar de saudade. E quando a gente fala de saudade, a gente fala de algo que foi muito importante e valioso para a gente. Seguramente. E a gente só se enluta, Rony, por aquilo que foi importante para a gente. Bonita essa frase. A gente só se enluta por aquilo que foi importante para a gente. Agora, tem mais perguntas ali? Beatriz Cavalcante, aqui de São Paulo. Rony, perdi minha avó faz 6 meses e desde então não tenho ânimo para nada. Seria isso por causa do luto ou pode ser uma depressão? Importante pergunta. É comum a gente confundir, misturar, e eu não sei se é o seu caso, né? Mas não é incomum a gente falar de tristeza e a gente associar imediatamente à depressão. E não necessariamente estamos falando de depressão. Estamos muitas vezes falando de um processo natural, esperado e que dói muito. A saudade dói, né? A saudade nos provoca essa
é uma dor física, muitas vezes. Claro, claro que sim, claro que sim. Nas suas palestras, você leva ajuda para os enlutados? Como é que é a sua palestra? A ajuda, eu acho que é só de poder falar sobre isso, Rony, só de poder falar, olha, a sua dor é legítima, a sua dor é real, a sua dor é verdadeira. E eu acredito na tua dor. Isso traz um valor para o enlutado, isso traz um lugar para o enlutado, isso traz um contorno para aquela dor que parece completamente desorganizadora e desestruturante. O luto é essa reintegração, essa ressignificação, esse aprendizado do que a gente se torna a partir da perda. A gente não passa por nenhuma perda ileso. Olha aqui, ó. Isso aqui são seus livros. São meus livros. E são você algumas... aborda também aqui, né? A máquina do tempo, ficará tudo bem e o tempo passou. São livros infanto-juvenis, mas que eu digo que chega no adulto também, porque a gente fala de dores do adulto. Então, e o tempo passou trata do envelhecimento humano, dos desafios, das diversas perdas que acontecem durante todo o processo do envelhecimento. A máquina do tempo traz os desafios do envelhecimento PET. Nós nos enlutamos pelo nosso PET. Claro. E ficará tudo bem. Que é a história do tá tudo bem, de um pequeno tatu do bem, que nos ensina sobre esperança. Obrigado, meu amor. Foi ótima. Querido, obrigado por ter vindo, viu? Obrigado. Obrigado. Ó, é rapidinho agora um pequeno break comercial. Me espera? Já volto com você. Olha, nós estamos de volta para todo o Brasil, conversando aqui com o nosso Grand Chef, que comemora junto comigo o Dia de los Muertos. E eu tinha perguntado antes do break, bom dia para você, né, bonitinha? Bom dia para você, bom dia, bonitão. Agora sim, nós estamos no Brasil todo, não é? Bom, então é o seguinte, eu tinha perguntado agora há pouco para o Hugo o seguinte, se existe alguma curiosidade em relação à comemoração do Dia dos Mortos. E ele me disse uma coisa tão bacana, é a interrupção da dor. Exatamente, a gente estava ouvindo a conversa anterior e como é importante lidar com luto. E não é que no México a gente não acredite, não sofra com a morte. Às vezes as pessoas acham que a gente só festa. Não, a gente sofre igual, o enterro, o funeral, tudo isso é muito doloroso. Mas aí chega o Dia dos Mortos. E na época de Muertos, a gente de alguma maneira encara a morte de frente, a gente brinca com ela, a gente se lembra com felicidade de nossos mortos, a gente faz uma festa. Então, aí que vem a curiosidade. As pessoas se vão para o Dia dos Mortos no México e vêm as pessoas em bloquinhos na rua, quase como bloquinhos de carnaval. A gente vai no cemitério à meia-noite e leva toda esta comida e coloca em cima dos túmulos. Leva mariachi, leva mariachi para o cemitério e nesse momento a cidade está inteira no cemitério, os mortos e os vivos, e a gente faz uma grande festa. Tão legal isso. E isso é muito importante para a gente. A gente brinca com a morte, por isso essas caveirinhas de papel que temos aqui, e todas essas figuras das calaveras, etc., porque a gente desafia, brinca porque sabe que é inevitável, então a gente decide se alegrar, desafiar, temos muitas piadas com morte, e esse é o espírito realmente de festa. Por exemplo, hoje aqui no meu restaurante em São Paulo, Taqueria La Sabrosa, tem uma grande festa. Ah, sim? Hoje? Claro, hoje todo 2 de novembro a gente faz uma grande festa e também vai ter festa em São Paulo, no dia 12 e 13, no Memorial da América Latina. Isso eu vou falar já já. Me espera que eu já volto, vou dar um recado aqui rápido, mas muito importante. Eu acho muito importante que eu vou falar agora. Kika, não é? Vou falar com você, Kika, porque quando eu falo Kika, todo mundo, ei, mas já vem a mulher do cara aí e tal. Não é. Essa é outra Kika. Essa é a Kika Miranda. Como tá, meu amor? Tudo bom, Tudo bem? E Rony? você? Tudo bem. Bom, hoje nós temos um papo aqui que me pareceu muito interessante. Antes nós conversamos, né? Antes de entrarmos no ar, eu queria saber o seguinte, a gente pode... Primeiro, você está com um monte de coisa ali. A gente pode dar um jeito naquela roupa esquecida de dentro do armário? Sim, é para isso que eu tô aqui, para a gente mostrar como que a gente pode fazer para tirar aquela peça antiga que você não gosta mais e vamos reaproveitar, né? Em vez de comprar,
Vamos usar criatividade. Você quer dizer customizar? Customizar, Tá. exatamente. Isso é uma coisa que, de certa forma, uma vez que você não joga nada fora, já vem o lado da economia e da sustentabilidade também. Vantagens de reaproveitar o jeans. Eu quero que você fale para mim. Tem um monte de coisa que você fez aqui. Primeiro, me mostrou em vamos off. economizar, né? Sim, sim. E vamos ajudar o planeta com consumo consciente. Então, por Tá. exemplo, aqui eu tenho uma calça jeans Tá. que eu consigo cortar a perna dela e fazer um puxa-saco ou fazer alguma... Para você vai jantar, vai levar um vinho, não tem como colocar, aqui vira um jeans para você cobrir o seu vinho e chegar Mas o jeans tem que estiloso. estar velhinho já, né? Meio... Não Não? necessariamente. Você sabe que o jeans, por que eu trouxe o jeans pra cá? Ele é muito duradouro e quanto mais a gente usa, mais molinho e mais gostoso ele fica. Sei. Porque eu tô aqui com jeans igual a esse aqui, ó. Preto e tal. Preto, lindo. Tá, muito bem. Agora, eu não vou cortar isso aqui agora, não. Vou esperar ficar velhinho. Pode esperar ficar velhinho. Você já não usa um uso. pouquinho mais Tá. e a hora que você não quiser, a gente traz e corta. Você pode Tá. desfiar ele, você pode cortar. Aqui, por exemplo, a gente pegou um bolso de uma calça. Olha Tá. que bacana. Bonitinho. E aí a gente colocou uma alcinha da própria calça, que dá pra você colocar celular, dá pra você colocar óculos, dá pra você guardar as coisas, tesoura, enfim. Tá. É uma bolsinha E é multiuso. um bolsa muito bem legal isso É um aí. bolso. Legal, gostei muito. E aqui o que a gente usou? Simplesmente uma tesoura. Sim. Aqui, se você quiser, se não souber costurar, você pode colar. Então aqui, assim, é super simples, não gastamos nada, simplesmente a sua calça. Daqui uns 2 anos você me traz essa calça que eu faço uma bolsinha. Bom, nós estamos falando por enquanto só de jeans, mas existem outros tecidos que você pode também fazer esse tipo de customização, né? Sim, com certeza. O jeans, ele é mais duradouro e ele tem vários tipos de lavagens. Mas a gente tem o tricô, a gente tem a sarja, que é um tecido bacana também. Mas você usando a criatividade, você consegue fazer tudo, né? Eu acho que o bacana é você tá lá em casa, não sabe o que fazer, vamos usar a criatividade e vamos colocar para nossa economia girar dentro de casa. Eu vou dizer uma coisa para você. Olha, eu vou dizer, eu tenho, de certa forma, eu sou um dinossauro e eu tenho uma certa resistência a essas roupas todas desgastadas, rasgadas, não sei o que é moda hoje. E um dia eu estava falando isso, meu Deus do céu, falando com meu filho, mas você, rapaz, você quer que o pai te compre uma calça nova? Porque não é possível, todo estraçalhado. Ele chegou e disse, eu tenho uma foto aqui para mostrar para você, pai. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Essa é a moda hoje, tudo bem. Aí ele chegou e disse, pai, eu tenho aqui uma fotozinha para mostrar para você. Eu com a calça toda destruída quando eu era garoto. Tá vendo? Eu tive, assim, 14 anos, por aí. Eu tinha a calça destruída e eu não usava ralador. Eu usava lixa. Lixa. Todo mundo falando, Muita é isso gente mesmo. usa. Lixa. Olha ali, ó. Olha isso aqui. Presta atenção. Você passou o que aí? Lixa? Lixa? Uma pedra. Pedra. Ó. Tá vendo, Kika? Pedra. Olha, pedra. Eu era mais econômico, usava lixa mesmo. Lixa de construção. Lixa. Nem era lixa Mas é o d'água. mesmo princípio. Na verdade, se você pensar, aqui a gente está com um ralador, né, para todas as donas de casa e quem não tiver ou pedra, ou lixa, ou uma tesoura. Essa tesoura, por exemplo, ela é própria para cortar tecido. Então, se a gente acabar fazendo assim, ela vai fazer um pouco mais rápido. Mas Faz aí pra eu ver. aqui, ó, se você pegar a pedra ou a sua lixa, ela vai estonando para você. Então, ó, a partir do momento que você faz isso, você já vê saindo o tecido, tá vendo? Já destruiu tudo, já. Ó. Ó, vocês conseguem Nossa. ver? Ó, Eu ó. fazia isso, Kika. Então vamos pegar um ralador em casa e vamos customizar nossas peças, deixar tudo mais moderno. Ai, meu Deus do céu. Bom, não tem perigo de rasgar? Aliás, não tem perigo nenhum. Ali, é tudo estraçalhado. Como é que tem perigo de rasgar? Se rasgar, é melhor ainda. De novo, Mamãe, gente. olha isso. Quanto mais antigo, melhor. Essa peça é uma peça antiga que foi do meu pai. Uau! Gente, é assim. Você quer que eu passe de novo? Eu passo Passa. de novo. Ó, pronto, ó. Olha isso aqui, Você ó. estava me perguntando dos tecidos, né? Isso, dos Essa, tecidos. por exemplo, é uma peça que tem elastano.
Tá. Essa é uma peça que não tem elastano. Então, você vê que a hora que você passa, ela sai um pretinho. Ah, é? Que é do elastano dessa própria calça. Essa sai o branquinho. Então, você vê qual que é a que você quer, o resultado que você quer dar. Você quer o pretinho, vocês conseguem ver aqui? Sim. Ou você quer o branco. Então, é o estilo que você quer, o mood que você tá no dia. Tá. Né? O elastano é uma coisa legal, quer ver? Para quem é barrigudo, no meu caso, por exemplo. Aqui, ó. Você estica, ó. Aqui, deixa eu mostrar aqui, ó. É O que é o elastano? né? Ó, você puxa, ó. Tá vendo? Ó, que beleza. Elastano, barrigudo. Imagina, é confortável, super confortável. Essa peça aqui, por exemplo, você falou de rasgar, né? Aqui, ela acabou rasgando, ó. Mas o bacana é você não colocar ela no joelho. Porque quanto mais você anda, quanto mais você dobra o joelho, mais rasgada ela vai ficar. A não ser que você queira ficar mais rasgado ou menos rasgado. Aí vai do seu gosto, né? Bom, tem acessórios também que você faz com isso que eu vi aqui. Isso aqui eu achei muito legal. Isso foi uma pulseira Isso também aqui eu achei... antiga. Olha isso aqui, gente. Presta atenção nisso aqui. Isso é uma pulseira. Ó. Olha que legal. Eu achei legal isso. Ficou bonito, É. né? Barriga é grande, mas o pulso é... E aí É você pequeno, pode até cabe. customizar. Você pega umas pedrinhas, não gostei desse botão, quero usar mais dourado, menos dourado, quero pintar. Você consegue fazer o que você quiser. Então você consegue pintar o jeans, não quero jeans azul, quero jeans preto. Faz com uma calça jeans preta como a sua. Isso aqui veio de quê? De que parte do jeans é isso aqui? Do cos. Porque Tá. é onde você tem a dobradura, né? Pra Sei. você fechar. Tá. Aqui, por exemplo, é um porta-alfinetes. A gente se inspirou nesse. Ah, você fez um porta-alfinete. Cortamos um quadradinho super simples. Usei uma tesoura. Tá. Dobrei ele, você pode colar com cola Super Bonder ou você pode fazer a costurinha por dentro. Eu coloquei uma... você pode pegar uma almofada antiga sua e aí você vem... Ó, aqui, por exemplo, eu fui meiga. Vamos fazer um coração. Você coloca aqui, fecha ela e aí você consegue colocar o seu alfinete. Então, você pode fechar tanto com linha e agulha e costurar, ou colar. E aí, você faz o coraçãozinho. E essa coisa bacana aqui, o que é isso aqui? Isso, outro bolso, que a gente, se vocês quiserem, ó, eu posso até cortar aqui. A gente simplesmente pega Tá, eu quero. uma tesoura. Vai cortar? Não tem problema. É a calça boa, diz, olha aí. Agradecendo a Michele que doa essas calças pra gente. Sim, mas você fala de sustentabilidade, está cortando uma calça nova. Não, mas essa calça aqui a gente vai aproveitar. Tá. Muita gente, quem vai querer ganhar aqui a nossa necessairezinha para guardar por exemplo, aqui eu consigo guardar, ó, uma escova de dente. Tá. Eu coloco no meu banheiro e aí, eu tô correndo no dia, vou chegar, vou escovar os dentes e ela tá lá penduradinha, junto com a minha pasta de dente. Ó, que gracinha. Muito bonitinho. Em cima da pia. Muito então, isso bonitinho. aqui, eu simplesmente reaproveitei uma calça que eu usava para sair, mas com outros acessórios. Aí sobrou essa calça, faz o que com ela? Eu vou aproveitar toda ela. O outro bolso eu vou fazer outra coisa, aqui eu vou fazer uma pulseira. Esse que bacana. daqui, o que eu fiz? Eu bordei para você poder deixar ela penduradinha. Então, você tem lá uma mangueira, alguma coisa que você queira pendurar, pendura E essa coloca. passamanaria aqui você já compra pronta e faz essa pedra? Aqui, na verdade, eu colei uma customização, um aviamento. Você tem algum sutiã ou algum biquíni que você não usa mais o lacinho? Colocou. Um colar que quebrou? Colocou. Então, aqui é Perfeito. tudo reaproveitamento de produtos. Bom, já tem pergunta lá, Kika. Bruna de São José dos Pinhais, aqui em Curitiba praticamente, né? Qual tipo de cola posso usar para colar o jeans sem que ele descole ao lavar? Ah, boa pergunta. Muito boa pergunta. Porque tem cola quente e tem essas colas... A cola quente, ela costuma colar na hora, ela é muito boa. Mas, o que eu preciso? Cola Super Bonder, ou tem aquelas colas mais para tecido, essas são as melhores. Agora, o ideal, a minha dica maior para vocês é,
segura um dia, deixa ela, não lava nesse mesmo dia, porque senão ela vai derreter e ela vai desbotar. Então, o ideal é você cola ela, deixa segurando um dia e aí depois você lava. Bom, uma pergunta clássica também. Dá para vender? Dá, lógico que dá. Isso é o que a gente chama de artesanato, né? Tá. Então, lógico que você não vai colocar o preço lá em cima, é uma coisa que você está ajudando o meio ambiente e a sua economia pessoal, né? Então, aqui, por exemplo, a gente fez um puxa-saco. Puxa-saco para o resto do Brasil, que não sabe o que é isso aqui, é que puxa-saco, isso aqui, você bota o saco aqui dentro, ó. Você pendura na sua cozinha para não ficar aquela bagunça. Ó, saco de supermercado aqui, ó, tá vendo? Ó. Eu, por exemplo, uso isso aqui para botar lixo dentro. É isso. Não é? E aí, olha que bonitinho que a gente fez. Eu cortei com o próprio jeans, vários círculos, né? E a gente colocou um em cima do outro. Eu peguei uma bolinha de pérola, costurei e coloquei aqui. Aí a fitinha, se você quiser, você pode colocar um elástico ou uma fita aqui em cima, só para dar esse, né, um matchzinho. E aqui atrás, se você quiser, você ainda pode pendurar na sua cozinha. Isso é uma perna da sua calça. Você está gostando, bonitinha? Está gostando, bonitão? Ó, a Kika já vem para continuar com essa história nossa aqui. Tem um monte de coisa a perguntar para ela. Tem Hugo ainda com a gastronomia ticana. Enfim, me espera. Já eu volto. Aí, estamos de volta, customizando jeans de maneira inteligente, criativa, econômica, sei lá, o que você quiser, com a personal stylist, Kika Miranda. Kika, você mostrou um monte de coisa que você já fez. Agora, eu gostaria que você fizesse alguma coisa aqui. Vamos fazer. O que é isso eu trouxe para vocês é uma jaqueta. Sim. Não necessariamente ela precisa estar velha, tá? Essa simplesmente... engordei, não tá cabendo a parte da manga, tá muito quente, não consigo usar coisa calorenta. Vamos cortar? Como cortar? Tá novinha. Vamos fazer... Ai, que pecado. Um colete. Um colete, tá. Gente, agora tá chegando o verãozão. Te ajudo. Brasil. Super simples. Ai. Bom, essa manga aqui você utiliza também, né? A gente pode fazer um um porta-vinho. Que é o que eu te falei. Quando a gente vai para um jantar, às vezes é difícil agradar homem para presente. E aí você leva uma bebida alcoólica, um vinho, e não sabe como fechar. Você passa no supermercado, compra um vinho, leva o pedaço da sua calça, dá um lacinho, tá chique. Perfeito. Ai, que bonitinho. Então aqui, olha, eu já cortei. Se eu quiser desfiar, gente, o jeans, ó, ele vai desfiando aos poucos. Depois, se você quiser colocar ele numa máquina de lavar, ele sai um pouco mais. Aqui é o caso que eu te falei, que tem elastano. Então ele tá o pretinho, não o branquinho. Entendi. Tá? Então, o elastano vai por dentro, é? Vai no meio da trama do lume. Tá. A maioria dos jeans, ele é feito de algodão. Então, alguns têm algodão com poliéster e o elastano. Sei. Vamos deixar ele mais moderno? Vamos. Aqui, na verdade, ele já é um brochezinho, ó. A gente consegue colocar ele só... Não precisa da cola. Tá. Mas esse aqui, se vocês quiserem, esse vende em loja de aviamento normal. Duas formas de colocar. Ou você pode simplesmente colar ou costurar. Ou o jeito mais... Aqui você tá vendo que tem um brilhozinho? Tô vendo, isso é a cola, né? Então só que ele só sai com a quentura do ferro. Passa ferro e ele fica grudado. Exato. Não sai nunca mais. Não sai nunca mais. Então você coloca geralmente um pano aqui em cima e passa o ferro. Tá. E aí você deixa ele um pouco mais bacanão. Vamos cortar o outro lado? Bora. Esse colete aqui, pra quem que eu vou dar? Vamos ver. Quem quer um coletinho? Vai ficar bacana, hein? Ó. E ela vai sem dó nem piedade, cortando mesmo. E eu cortei um pouquinho mais maiorzinho, porque a gente pode desfiar e deixar ele mais bonitinho. Se a roupa... O que ela quer saber é o seguinte, se a roupa não cabe mais... É isso. É isso aí. Essa peça, por exemplo, tava muito justa aqui, tá me incomodando. Então, eu cortei e ela vai ficar bacana. Quer colocar, Rony? Coloco. Agora, o que eu quero saber também é o seguinte, não é nem esse o problema. É como é que eu faço para desfiar isso aqui? Não, vou desfiar. Desfiou, tá, tudo bem, eu vi. Mas... A gente consegue desfiar. De Rápido. novo, com o ralador, a gente consegue. Com o ralador também serve?
É. Vamos ver isso. Eu tinha uma amiga que ela batia assim na esquina de qualquer parede e ela acaba desfiando mais. Vamos ver se... Tio Rony com o colete. Bom, eu vou fazer colete de todos os meus blazers, Ó lá. porque tá tudo que não fecha mais, ó. Ó que bacana. Ó, mas ó, Aí é que a gente vai desfiando. aqui, Kika, depois que comecei esse programa, engordei 4 quilos. Meu Deus do céu. Olha o bicho como Mas você fica. pode usar ele aberto também, fica bacana também usar aberto. Eu também acho. Ah, que coisa maravilhosa. Ficou Aí. chique com camisa branca embaixo, Fica. gostei. Ó, branco e preto, você sabe, né? Bom com qualquer coisa. Gostei. Não é preciso ser stylist para saber disso. Olha aí, ó, de colete. Bom, uma coisa que eu queria saber é o seguinte: isso aqui é mais duro. Você só cortou. Vamos supor que o jeans é mais duro. Tem que ter uma agulha especial? Não, o jeans, na verdade, quando é couro, alguma coisa um pouco mais sustentada, não. O jeans, com a agulha normal, com a tesoura normal, com a cola normal, tudo certo. É como se fosse qualquer outro tecido. A cola também, o ideal é a cola de tecido e a costura não tem problema. A não ser que você vá colocar, por exemplo, às vezes você quer usar, você tem máquina de costura, e aí você vai passar em cima dos ferrinhos. Aí você vai quebrar a sua agulha, porque Tá. isso é ferro. Mas são só os aviamentos. O tecido Entendi. não tem problema nenhum. Perfeito. Agora, vamos supor que acabaram de dar um close aqui. Muito bem. E pintar? Isso é bacana, né? Eu Tá achei bonito muito isso. legal, olha. Isso é E a é sua Dia de los Muertos, tá criatividade. vendo, né? É. Ó, Hugo, aqui, é Dia de los Muertos, ó. Tem um A crânio aqui, uma caveirinha. caveirinha aqui, ó. Viu? Dia de los Muertos. Aí, aí, ó. Não é? Tá vendo? Então, como é que se eu quiser pintar, o que eu faço? Aqui, na verdade, a gente usou duas coisas. Uma foi a pintura e outro o bordado, Tá. em cima da pintura. A pintura você consegue colocar com qualquer tinta, mas o ideal é a tinta acrílica, que é a tinta que não sai. E como eu respondi para aquela outra pessoa que perguntou, o ideal é você pinta, deixa um dia, não lava ela e aí depois você pode lavar. Tá. Kika, o que é tie-dye, hein? Tie-dye é uma técnica muito antiga, onde você coloca ela no coral, na cor que você quiser, você coloca ela submersa na água, Tá. torce a peça. Então, por exemplo, aqui se a gente fosse fazer um tie-dye nessa peça, Sim. você vai torcer, você pode até, dependendo do desenho que você quiser, você torce de formas diferentes. Tá. Mas você torce, coloca ela imersa no corante, e aí depois você tira. A hora que você tira, ela fica com aqueles desenhos, sabe? Entendi. Fica muito bacana Esse é o também. tie-dye. Um dia eu vou vir aqui ensinar vocês o tie-dye. A gente faz ao vivo. Venha lá. Kika, volte outras vezes, tá? Muito obrigada. Prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado, meu amor. Obrigado. Vou lá levar meu casaquinho. Ah, peraí, deixa eu tirar o que eu... Isso aqui é seu. Isso aqui é seu. Obrigado, amor meu. Obrigada, Rony. Hugo, eu estava falando com você anteriormente sobre Dia de los Muertos, que é uma festa que nós não temos aqui no Brasil. Isso a gente não, até estranha no começo e tal, e depois acaba achando muito legal. Eu já participei tantas vezes. Mas quando você vê essa comida mexicana sensacional, não é essa que tem, por exemplo, no Texas. Lá é outra coisa, completamente diferente. O Tex-Mex é outra coisa, né? Exatamente. Eu falo que estou Mex-Mex. É, Mex-Mex. E o brasileiro? Qual é a comida mexicana que o brasileiro mais gosta? Olha, eu tenho 15 anos servindo comida mexicana Tá. no Brasil e acho que o brasileiro gosta muito dos tacos, porque taco é uma coisa que a pimenta vem ao lado e Tá. cada quem coloca a emoção que quer. E acho que o mexicano Ai. come muito mais pimenta que o brasileiro. Sim. Algumas pessoas têm um pouquinho de medo. Não toda a comida mexicana é apimentada. E o taco é um jeito de comer onde você coloca a pimenta que você quiser e isso deixa os brasileiros mais seguros. Tá certo. Esse evento que está acontecendo agora lá no Memorial, eu queria que você me explicasse, porque dizem que é o segundo evento mais importante fora do México. É isso mesmo? Exatamente. É realmente uma festa gigantesca. A gente espera 60 mil pessoas. Quanto? 60 mil pessoas em 2 Uau. dias. Não é jogo de futebol? Não é jogo de futebol. Tá, 60 mil pessoas. E vamos estar ali 12 e 13, Tá. sábado Desse e mês. domingo Tá. de novembro.
das 9 às 11 da noite, é completamente gratuito. Das 11 às 9 da noite, é completamente gratuito. E vamos ter 70 restaurantes diferentes oferecendo suas comidas, vai ter luta livre, vai ter maquiagem, competição de fantasia de muertos. É realmente uma grande festa. E, sobretudo, também vão poder ver as ofrendas que foram preparadas pela comunidade mexicana em comemoração dos mortos de Covid, que é uma coisa muito especial. Claro. Outra coisa, quando eu mostrei para você ali aquele crânio lá, aquela caveira lá, você me disse, Rony, lá, se você ganhar um doce, que é uma caveira de chocolate com seu nome escrito, é uma coisa para você se alegrar, não é para você se entristecer nem desejar a morte. Conta essa história. Tem caixão, tem muitas tudo. pessoas de fora acham meio estranho, mas alguns dos doces típicos da temporada são crânios de chocolate e açúcar e também caixões de chocolate e açúcar. E é muito comum colocar o nome da pessoa que você está apresentando. Então, se você tem uma amiga Maria, você dá um crânio de chocolate com muitas flores. São caveiras bonitas e alegres com o nome Maria na testa. É uma brincadeira. Tá, mas eu vejo, inclusive, que existem... dessas brincadeiras, inclusive, existem coisas importantíssimas, como esse pão que só se faz no Dia dos Mortos. Exatamente, se chama pão de muerto e é um pão bem fofinho, doce, é bem simples, similar a um panetone, mas só se faz nessa época do ano. E uma das maiores lembranças que tenho de Dia de Muertos é andar pelas ruas das cidades do México e sentir esse cheirinho desse pão específico por toda a cidade, porque as padarias estão produzindo, porque a gente leva para os mortos, leva para as ofrendas e adora comer esse pão nessa temporada. Bom, se o manhã do Rony já tá bom, imagina quando o Leonardo Mijorin chegar aqui, que ele já está ali que eu vi. Nós vamos ter que conversar muito, saborear também essas delícias mexicanas. Vem também você, que aí sim eu me realizo por completo. Já estou te esperando. Vou e volto. Estamos de volta, bonitinho aí, Dia de los Muertos, o Pan de los Muertos ali, ó. Bonitinha, bonitão, estamos de volta e agora ao lado também de um bonitão extremamente talentoso que está ali do meu lado, que coisa mais bonitinha. Fala a verdade, e talentoso, que é o Leonardo Mijorin. Muito obrigado. Que honra te receber, querido, muito obrigado, viu? Honra toda minha. Fica aí, não levanta não, viu? Gente, o Rony é tão querido, né? Não, para, Muito não obrigado. faz isso não, meu Deus do céu. Ô, Hugo, tá aqui. quando você faz essas coisas aqui no Brasil, isso te leva de volta ao seu país de origem? Sim, eu antes trabalhava com finanças e aqui no Brasil, quando eu decidi ficar, decidi que queria fazer gastronomia porque é como um cordão umbilical que me conecta com o México. Tá. É muito importante. Você está quanto tempo no Brasil? Desde 99. Desde 99. Já sou mexileiro. 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 Capricha para nós aqui, olha que honra que eu tenho aqui, ó. Nossa, Tá que bom? alegria estar aqui, hein? Obrigado, Com querido. essa mesa, então, gente, tá cheiroso aqui. Tá, e vai ficar melhor ainda. Que demais, Rony. Que prazer estar aqui Obrigado, com vocês. Léo. Obrigado, pessoal. Obrigado, chefe. Obrigado, Hugo. Obrigado a você, minha bonitinha. Obrigado, bonitão, por estarem com a gente até agora, ó. Espero vocês lá no teatro. Beijo!